Já falei exaustivamente na semana passada da similitude que eu estou enxergando entre o processo que ocorreu com a Venezuela e o processo que nós estamos inseridos. Você vê claramente como que o Lula está agindo do mesmo modo que o Evo Morales, sem cometer os mesmos erros do Evo Morales, ou seja, cozinhando em fogo baixo para poder ir conquistando cada vez mais militares. Esse é o ponto, né? Conquistar militares e conquistar pessoas que estão ocupando a máquina pública, Ministério Público, Polícia Federal, etc. Então, até aqui nós estamos ao vivo, tem várias pessoas comentando, eu não sei muito do foro, quer entender mais o que é o Foro de São Paulo, eu acho que vale até depois a gente fazer um especial sobre o Foro de São Paulo, contando em detalhes o que eles fizeram. As pessoas querem entender melhor, não querem ficar naquela superficialidade, o PT roubou, o PT é corrupto. É necessário entender que o roubo que o PT fez era meio e não fim, ou seja, o PT, a corrupção, ela é um meio pelo qual os comunistas se utilizam para chegar numa finalidade macabra e sombria, né? Então, é preocupante ver que o pessoal está indignado sem ter detalhes sobre o que, né, contra quem eles estão indignados, ou seja, temos muito trabalho a fazer, né? Então essa questão da segunda instância, o debate, a entrevista, né, que ocorreu do Modesto Cavalhosa e o Dr. Ives Gandra, o fato do Dr. Ives Gandra ter conversado com o presidente Bolsonaro na sexta-feira, um dia antes da manifestação, diz muito, né, sobre o que nós precisamos estar atentos no Brasil. O Flávio Dino, comunista, tuitou algo que me preocupa mesmo, né? Porque ele disse assim: o presidente pediu um sinal, botou o sinal entre aspas. Então os apoiadores restantes deram tal sinal, aí ele botou entre parênteses, eu autorizo, fecha parênteses, né? Parênteses e aspas. É óbvio que não é restante, né? Isso aqui é um comunista tentando ainda ficar ali na crista da onda, né? Mas ele depois vem e fala: a especialidade de Bolsonaro, nada. No máximo, algumas bravatas no cercadinho, depois o ócio de sempre. Trabalho, chance zero. Veja que um comunista como Flávio Dino já está alertando os seus pares, né, para que eles pensem o seguinte: o Bolsonaro não vai fazer nada, né, absolutamente nada. Só vai ter bravata. Então o Bolsonaro precisa se preocupar com isso. Nós que nos preocupamos com o Bolsonaro, nós que nos preocupamos com o Brasil, porque o Brasil sem o Bolsonaro vai afundar e muito, e eu temo que isso aconteça dia e noite, temo mesmo. Eu não sou daqueles que pensam assim, não, tá reeleito, fica tranquilo, né? Eu não penso assim, por N motivos. O primeiro de todos, que é o mais grave, é o fato do Alexandre de Moraes assumir a presidência do TSE no ano que vem. Depois você tem o fato de que o Bolsonaro não tem nenhuma relação com a mídia, né? Ou seja, nós não temos gente de direita nas mídias, dá para contar no dedo, já falei várias vezes, né? Siqueira, o Caio Coppola, o Lacombe, é sempre meia dúzia de gato pingado. E aí na rádio você tem ali o programa Pingo nos Is, que são pessoas bem conservadoras e que estão preocupadas com o país. E de resto, toda a mídia impressa, todas as outras TVs, todos os outros canais dominados pela esquerda. Isso faz com que aquele cidadão que não... Vejam, se os nossos que foram nas manifestações ainda querem e estão ainda tentando entender o que é o Foro de São Paulo, qual a importância disso, você imagina aquele brasileiro que não só assiste TV, né, só vê a televisão, quase nem sequer ouve rádio, quando ouve rádio não é a Jovem Pan, né? Então você imagina aquele brasileiro ao ouvir, por exemplo, o Flávio Bolsonaro com a mansão dele em Brasília, e aí depois você fala, repete os chavões lá da Rede Globo. Se os nossos ainda precisam ouvir mais sobre o que realmente está acontecendo, você imagina o cara que está fora da bolha.
Imagina o cara que está fora da bolha. Isso é preocupante. Então você tem o fator Alexandre de Moraes no TSE, depois você tem o problema da mídia, e o terceiro, que é o que eu acho mais grave. Quantos canais vocês acham que continuarão existindo em tempo de eleições ano que vem? Canais de direita. Quantos canais vocês acham que vão ficar de pé nas redes sociais? Quantos perfis, né? Aí depois tem um outro fator ainda mais perigoso, ainda mais problemático, né? Que traz isso aí, né? Eu me lembro muito bem, Max, que em 2018 as facções criminosas impediram ações de apoiadores do presidente Bolsonaro. Teve gente que morreu. Não sei se você soube disso, Max. No Ceará, né, foi morto por facções criminosas porque apoiou o presidente Bolsonaro. Saiu com a camisa em apoio ao presidente. Nossa. Aqui aconteceu a mesma coisa. Apoiadores de Trump morreram. Né? Então, no Brasil, a coisa já aconteceu antes até do que aqui. Então, você imagina... aqui, ó, o Jackson Soares falou assim, sim, aqui no Ceará, apoiadores morreram, né, tô aqui de olho no chat, apoiadores morreram em apoio ao presidente. E você imagina o que pode acontecer na periferia, em cidades pequenas, controladas pelo narcotráfico, cidades de periferia, ao redor das grandes cidades, onde tem a maior concentração de pessoas, né, população concentrada ali. Então, resumindo, eu não fico com essa história de, não, fica tranquilo, tá tudo certo, é tudo nosso, vamos aguentar um pouco mais para a gente poder passar reformas. Esse pessoal não tá... Primeiro que eles não querem passar reformas, né? O Congresso tá aí, ó, criando CPI, a mando do STF, para investigar os governadores e prefeitos? Não. Para poder atacar politicamente o presidente da República. Então, assim, diante desse cenário, eu fico extremamente preocupado, porque quando você olha para a direita tá ali, um cutucando o outro. Ah, você é pago pelo fulano. Ah, você tá atrapalhando o presidente.